Estamos em Gálatas, capítulo 5, e agora vamos ver a partir do versículo 19. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com o estudo. Então vamos lá. Na aula passada, tratamos do conflito que existe entre o Espírito Santo que habita em nós e os resquícios da nossa natureza pecaminosa, pois, uma vez regenerados, agora Paulo vai tratar a respeito das obras da carne que são produzidas por esses resquícios. Vamos falar hoje sobre os tipos de obras da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Primeira coisa que a gente deve observar aqui é o seguinte: o apóstolo diz, as obras da carne. Quando ele fala assim, ele está pensando nas obras produzidas pela carne, produzidas pelos resquícios da natureza pecaminosa que ainda não foram completamente erradicados de nossa vida. Embora nós tenhamos uma nova natureza, porque fomos tornados novas criaturas, não é isso que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pois bem, nós somos novas criaturas sim, temos uma natureza regenerada, porém, nesta natureza regenerada, ainda existem resquícios da velha natureza pecaminosa que tínhamos antes da conversão. Esses resquícios, eles produzem o que Paulo chama aqui de obras da carne. E ele começa a citar uma lista delas. As 3 primeiras obras são prostituição, impureza, lascívia. E essas 3 primeiras obras, elas estão relacionadas a sexo e a sensualidade, mas não no sentido positivo. Como assim, professor, sentido positivo? Ora, sexo em si não é uma coisa ruim, não é uma coisa pecaminosa. Quando Deus criou o ser humano lá no Éden, lá no início, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vimos que o ser humano recebeu uma ordem para se multiplicar e dominar a terra. Como é que ele faria isso sem relação sexual? Além disso, essa ordem foi dada antes da queda, que acontece no capítulo 3 de Gênesis. O que você conclui disso? Que o sexo, ele foi instituído por Deus, ele faz parte da relação entre homem e mulher, logo, ele não é algo pecaminoso. Ele só precisa ser praticado dentro dos limites estabelecidos por Deus. E quais são esses limites? Os limites do casamento. O homem e a mulher devem sim usufruir da relação sexual e podem contar com a bênção de Deus nisso, desde que o façam dentro do casamento. Não é à toa que na Bíblia nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, que exalta a relação sexual entre marido e mulher. Só que aqui, nesse texto, prostituição, impureza e lascívia estão relacionadas ao sexo de uma forma negativa. Diz respeito ao sexo ilícito. Da mesma forma, a sensualidade. Sensualidade dentro do casamento, entre o marido e a mulher, ali um provocando o outro, ou um agindo de uma maneira que estimule o amor entre ambos. Esse tipo de sensualidade dentro do casamento é lícita, é permitida e deve ser incentivada. Agora, quando Paulo fala prostituição, impureza e lascívia, também está envolvida aqui uma sensualidade, só que uma sensualidade negativa, uma sensualidade ilícita. Então, repetindo e resumindo, prostituição, impureza e lascívia são obras da carne relacionadas a sexo ilícito e a sensualidade ilícita. Vamos agora aos pormenores, aos detalhes de cada uma dessas obras. Primeiro, prostituição. A palavra que nós temos na nossa Bíblia em português, que foi traduzida por prostituição, ela vem de um termo grego chamado porneia. Esse termo, porneia, ele abrange todo tipo de relação sexual ilícita. É desse termo que veio também pornografia, pornográfico, pornô, tudo isso veio do termo porneia. Quando nós vemos a tradução em português prostituição, muitos cometem um erro de pensar que porneia
só se refere ao sexo pago, aquele que é feito por prostitutas. Isso é um engano, um engano. Porneia diz respeito a todo tipo de relação sexual ilícita, não somente prostituição. Então, porneia abrange bigamia, um homem ter duas mulheres, por exemplo, ou uma mulher ter dois homens. Abrange poligamia, um homem ou mulher ter mais de dois parceiros. Abrange incesto, um parente ter relação com outro parente próximo em termos de sangue. Homossexualismo, homem ter relação sexual com homem ou mulher ter relação sexual com mulher. Abrange também zoofilia, uma pessoa ter sexo com um animal irracional. Abrange pedofilia, um adulto ter sexo com um menor de idade e etc. Por aí vai. Então, porneia abrange todo tipo de relação sexual ilícita. E aqui Paulo começa a lista das obras da carne citando justamente porneia. Seguindo, o apóstolo cita também impureza. Impureza. O que seria impureza? Impureza seria algo que aponta para a vida pessoal de alguém, seus pensamentos na área sexual, seu modo de ver o sexo, às vezes com uma visão bastante mundana, seu modo de agir quando está em quatro paredes. Tudo isso tem a ver com impureza. Então, impureza tem a ver com os pensamentos da pessoa. Ela pode ser uma pessoa que, embora a gente não veja externamente, mas que lá no seu pensamento ela fica pensando em sexo e principalmente no sexo de forma ilícita. Ou então é uma pessoa que tem uma visão sexual, de forma geral, completamente comprometida com a visão mundana. Ou também é uma pessoa que no seu modo de agir quando está sozinha, ela revela em segredo o seu pecado de impureza, como vendo coisas que não deve nessa área, lendo coisas que não deve nessa área. Então, tudo isso aí está abrangido pela obra da carne chamada impureza. Seria uma obra mais secreta, mais do íntimo da pessoa, entende? Por fim, temos aqui também mencionada a lascívia. O que seria lascívia, professor? A lascívia, ela diz respeito ao comportamento de uma pessoa em sociedade. Enquanto que a impureza é um comportamento entre quatro paredes ou no íntimo do coração e da mente da pessoa, a lascívia já é um comportamento em sociedade, no meio das pessoas. Vamos citar alguns exemplos aqui. Uso de roupas apertadas, querendo chamar a atenção para determinadas partes do corpo. Não é comum, às vezes, a gente ver, infelizmente, dentro da igreja, mulheres com calças apertadas, mostrando o formato de seu corpo, ou até mesmo mostrando as roupas íntimas que ela está usando. Pois bem, esse é o que chamamos de pecado da lascívia. Isso é uma obra da carne. Quantos homens também que ficam usando camisas apertadas, querendo mostrar o seu corpo malhado, o seu peito e coisas assim. Tudo faz parte da lascívia. Lascívia seria um comportamento em sociedade que apela para sensualidade, e geralmente leva a coisa para um despertamento sexual, compreende? Vou acrescentar aqui, contar piadas indecentes é um comportamento em sociedade que demonstra essa obra da carne chamada lascívia. Provocações, insinuações de cunho sexual de maneira geral, isso tudo é lascívia. É um comportamento indecente que a pessoa demonstra diante de outras pessoas, e isso é chamado na Bíblia de lascívia. Esse é o primeiro grupo. Abrange 3 obras da carne e as 3 estão relacionadas ou a sexo ilícito ou a sensualidade ilícita. A seguir, o apóstolo lista o segundo grupo de obras da carne.
Esse segundo grupo é conhecido como o grupo da crença em outros deuses ou crença em poderes espirituais que não são do bem. Como assim, professor? Poderes espirituais que não são do bem? Você já ouviu falar em magia negra, magia branca, despacho, macumba, essas coisas assim? Pois bem, esse tipo de coisa enfatiza o poder espiritual do mal, sabia? Então, quando nós vemos aqui esse segundo grupo, que é relacionado a duas obras da carne, idolatria e feitiçarias, esse segundo grupo, repito, tem a ver com crença em outros deuses, idolatria no caso, ou crença em poderes espirituais que não vêm de Deus, que não são de Deus, não são do bem, mas sim do mal. Vamos agora detalhar essas duas obras. A primeira delas, idolatria. Ela acontece sempre que tratamos um elemento da criação de Deus como se fosse o próprio Deus. E como é que ela trata esse elemento como se fosse o próprio Deus? Cultuando o elemento, pedindo-lhe algo, prostrando-se diante dele, confiando sua paz e felicidade ao fato de tê-lo consigo. Eu posso citar vários exemplos aqui. O dinheiro, por exemplo, pode ser um deus, pode ser objeto de idolatria. Uma pessoa pode ser objeto de idolatria. O universo, que faz parte da criação de Deus, pode ser um objeto de idolatria. Quantas pessoas que falam aí, o universo conspirou. O universo é um conjunto de planetas e estrelas. Como é que algo assim, elementos inanimados, podem conspirar por alguma coisa? Como é que o universo pode planejar a sua vida, conspirar para que aconteça tal coisa na sua vida? Veja que irracionalidade do ser humano. Resumindo, qualquer elemento da criação que a pessoa resolve cultuar ou adorar como Deus, é chamado de idolatria. Não importa o que seja, se faz parte da criação, é idolatria. O único ser que pode ser adorado é Deus. Então nós temos aqui Criador e criação. Se o seu foco está na criação, em alguma parte da criação, então você está idolatrando. Se o seu foco está no Criador, então você está adorando corretamente. E a segunda obra da carne que faz parte desse grupo é aqui chamada de feitiçarias. Feitiçarias. O interessante é que o termo grego original, de onde veio essa palavra que foi traduzida por feitiçaria, esse termo grego ele também deu origem à palavra farmácia. O que você conclui disso? Que aquilo que foi traduzido por feitiçarias diz respeito a alguma poção, alguma droga com supostas propriedades mágicas. Não é de hoje que a gente sabe que muitas pessoas confiam que determinadas substâncias, fórmulas, poções podem ter algum efeito espiritual mágico. É uma crença no poder de elementos comuns, tá entendendo? A coisa em si não tem poder nenhum. A pessoa faz ali uma droga, uma fórmula, acha que aquilo ali vai ter um efeito espiritual extraordinário, alguma coisa fantástica, mas na verdade não tem nada disso. É a pessoa que deu aquele elemento um poder que ele não tem. Guarde o que eu vou falar agora. Nenhum líquido, nenhum objeto, nenhum talismã, pedaço de cruz, roupa, data específica, nada dessas coisas tem poder espiritual em si mesmas para fazer algo por nós. Não tem. Muitas pessoas criam um fetiche em cima de objetos, de fórmulas, de vários e vários elementos que em si mesmos não têm poder nenhum. E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala aqui em feitiçarias. Seria você dar um poder sobrenatural a um elemento comum, natural, um objeto, algo de beber, de tomar, algo de experimentar, algo de guardar, de pegar, não importa. Em si mesmo, isso não tem qualquer poder espiritual. Mas, ao ter esse tipo de atitude, ao fazer esse tipo de coisa, você demonstra aí uma obra da carne, também condenada pelo apóstolo e que está aqui nessa lista. Na próxima aula, nós vamos ver o terceiro grupo de obras da carne, que é, com certeza,
o grupo mais difícil de lidar. Por quê? Porque ele fala de obras da carne que são muito semelhantes. As distinções são muito difíceis de detectar, mas faremos isso com a graça de Deus. Até lá!